Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, ok? Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Peguem logo o material didático de vocês, ou seja, o livro didático, o caderno e o estojo logo. Durante a aula, vocês podem fazer as anotações de vocês, os comentários, anotar algumas dúvidas que foram surgindo, ok? Então, a aula de geografia de hoje vai ser sobre a globalização, né? A gente já tinha começado a estudar a globalização e agora a gente vai focar mais nos países em si, né? Os países em relação a essa globalização. Primeiramente, vamos avaliar os países desenvolvidos. O que seria um país desenvolvido? É um país que ele vai ter um elevado nível industrial. E com isso, né, claro, ele vai investir muito na tecnologia de ponta e em pesquisa científica. Ou seja, vai ter um investimento na ciência, né, e na tecnologia, e isso vai causar um padrão elevado, um desenvolvimento daquela população, no caso, né? Então, todos esses países, eles vão apresentar um desenvolvimento humano muito elevado. Um exemplo desses países, por exemplo, a gente pode citar toda a União Europeia, né, os países da Europa Ocidental, no caso, o Japão e os Estados Unidos também, que inclusive é a potência mundial, né, atualmente. Só que, apesar deles terem esse alto nível de desenvolvimento, tanto econômico como social, ainda eles podem apresentar alguns problemas, né? No caso, é o desemprego e a violência urbana também, assim como os outros países. Agora vamos considerar os países de economia emergente. Primeiro vamos entender esse nome, né? Economia emergente. O que seria isso, essa denominação? Economia emergente é quando eu quero falar que são países que eles possivelmente serão desenvolvidos, ou seja, eles podem se tornar países com alta estabilidade econômica, né, e social, mas ainda eles não estão lá, no caso. É, esse grupo de países, eles são compostos pelos países ex-socialistas, ou seja, aqueles países que eles passaram a ter características capitalistas muito recente, né? Depois da Guerra Fria. E as nações que antes elas eram consideradas subdesenvolvidas. E agora não, agora elas fazem parte desse grupo, né? De economias emergentes. Tudo bem? Uma característica muito importante para a gente considerar é que esses países eles adotaram políticas neoliberais, né, como privatização e até a abertura da economia de uma forma muito recente, né, como eu tinha falado. Ou seja, eles atualmente eles são considerados uma área, né, que vai ter uma boa condição de retorno. Como assim retorno? Né? Por exemplo, alguns bancos e algumas instituições, no caso do mundo desenvolvido, né, dos países desenvolvidos que a gente tinha falado, eles podem investir nesses países porque esses países eles vão vai ter esse retorno, né, por parte dos países. A gente pode dividi-los em três subconjuntos. O primeiro subconjunto é onde o Brasil se encontra. Tem o Brasil, tem o México, o Chile, a Argentina, a África do Sul, Índia, China, Rússia. Ou seja, aqui a gente percebe que tem o BRICS, né? Que é o grupo formado pelo Brasil, pela China, pela Rússia, África do Sul, pela Índia. Ou seja, eles são considerados países de economia emergente, inclusive. Inclusive o BRICS, gente, ele é considerado como um possível bloco econômico. Ele não, de fato, ele não é um bloco econômico. Só é um grupo ali de países que resolveram se juntar, enfim, né, para eles discutirem um pouco sobre as estratégias econômicas e políticas deles. Mas eles não formam ainda um bloco, né? Como, por exemplo, o NAFTA, que é os Estados Unidos, o Canadá, o México, e nem como a União Europeia. Além desse grupo, esse subconjunto, a gente tem os tigres asiáticos e os dragões asiáticos. Como assim, né? Os tigres asiáticos são países que eles tiveram essa denominação porque eles apresentaram uma economia muito feroz. Como assim feroz? Eles resolveram se industrializar e eles fizeram isso de forma muito rápida. E isso teve uma consequência muito grande para a população deles, porque aquela população passou a ser altamente industrializada. Então, a consequência direta disso foi que a mão de obra deles, inicialmente, né, era uma mão de obra barata. E as indústrias que tinham no país deles eram como se fossem terceirizadas.
Porque, por exemplo, o Japão, se ele precisasse de algum produto mais simples, né? Por exemplo, enfim, algum produto que ele vai usar no dia a dia, por exemplo, que não seja de tecnologia de ponta, ele vai terceirizar essa empresa, ou seja, essa indústria vai estar lá em um desses países, né, que compõem os tigres asiáticos. Enquanto isso, ele só vai se preocupar com a tecnologia de ponta. E com isso, tanto ele ganha, né, o Japão ganha, tanto esse país ganha, porque esse país vai começar a se industrializar. E foi isso que aconteceu com os tigres asiáticos. Enfim, só que com o tempo eles foram se desenvolvendo e passando a construir as próprias indústrias deles. Ou seja, eles foram desenvolvendo a própria tecnologia. E eles foram fazendo isso com outro grupo de países. Ou seja, a mesma coisa que o Japão fez com eles fizeram com esses novos países. E esses novos países ficaram conhecidos, né, como novos tigres asiáticos ou dragões asiáticos, ok? Enfim, e esses grupos, né, vocês podem perceber aqui que contém vários países, né, como por exemplo, Indonésia, Vietnã, Tailândia, mas claro, há outros países além, né, que estão aderindo a esse processo, né, de industrialização. Também tem os países em desenvolvimento. O que seriam os países em desenvolvimento? São países que eles, por mais que eles tenham as indústrias deles, né, eles ainda têm uma economia muito ligada a atividades primárias, por exemplo, a pecuária e a agricultura, né? Vocês têm que lembrar dos setores da indústria. O setor primário é agricultura e pecuária. São aqueles setores que eles são ligados de alguma forma à extração de recursos naturais ou então ligados à natureza ainda, de alguma forma. O setor secundário seria o setor da indústria mesmo, né? Mais focado, por exemplo, a indústria de base, né, que a gente chama, que é siderúrgica e metalúrgica, por exemplo. O terceiro setor, né, quando a gente fala de economia, o terceiro setor é mais ligado a comércio e a serviços. E o quarto setor, que é o último, né, é um setor que ele é de indústria de ponta, ou seja, é alta tecnologia, robótica, etc, tá? Só pra gente relembrar. Ou seja, esses países, apesar de eles possuírem sim indústrias, eles ainda vão estar ligados à agricultura e à pecuária. E, claro, eles também têm todo um conjunto de fatores que fazem com que eles não sejam considerados economia emergente, e sim países em desenvolvimento ainda. Por exemplo, eles têm um grau de pobreza muito nítido, né? A baixa expectativa de vida, péssima distribuição de renda, no caso, e elevadas taxas de analfabetismo, desemprego, enfim. Eles têm muitos problemas sociais que isso impacta muito. Ou seja, por mais que a economia deles ainda tenha um planejamento, né, em termos de se industrializar, eles têm muitos problemas sociais. Enfim, isso acontece com muitos países, inclusive, tá? Tantos países asiáticos, como por exemplo o Afeganistão, o Nepal, como países africanos, como Angola, Etiópia. E também a gente tem o Haiti como um exemplo de país americano, né? Que ainda está nessa situação, tudo bem? Gente, vocês vão notar que a gente não utiliza mais o termo país subdesenvolvido. A gente não vai utilizar mais isso, tá bom? Antigamente eles ainda utilizavam subdesenvolvido. Só que isso soa muito forte, né? Você dizer que um país é subdesenvolvido, quer dizer que ele não é desenvolvido. Então mudou a terminologia, né? Agora é país em desenvolvimento. Porque não é só porque ele se encontra nessa situação que ele não pode melhorar, né? Então essa terminação fica melhor, tá bom? Enfim, agora que a gente viu mais ou menos como fica dividido nesses países em relação à globalização, né? A gente tem que estudar também alguns organismos reguladores. Como assim reguladores? Algumas instituições a nível global, né? Que elas vão interferir no próprio processo de globalização, tá bom? Enfim, a primeira que a gente vai ver é o FMI. O que seria o FMI, né? Que eu até tinha citado na aula passada. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. O principal objetivo dele, eu até destaquei aqui, é promover a cooperação econômica em escala global a partir da estabilidade financeira das relações comerciais internacionais. Então vamos tentar entender isso, né? Entendendo isso, a gente percebe o quê? Quando eu falo promover a cooperação econômica, cooperação, já gravem esse termo, cooperação em escala global, né? Estabilidade financeira e relações comerciais. Então, na prática, o que é que ele faz?
É um conjunto, né, formado por países, por todos os países que fazem parte da ONU, né, todos os membros da ONU, com algumas exceções aqui que coloquei, né, Coreia do Norte, Cuba, enfim, com algumas pequenas exceções, mas todos, de maneira geral, né, todos os membros da ONU, eles fazem parte do FMI, e ele tem o objetivo de ajudar financeiramente esses países, né? Porque é como se eles focassem no equilíbrio social que pode ser gerado, né, a partir da economia. Enfim, então na prática a gente vai perceber que eles vão estimular a geração de empregos e também o desenvolvimento sustentável, né? Para reduzir a pobreza e essa desigualdade, né? Que tem tanto dentro do próprio país, tanto em relação aos países, né? A gente tinha visto na aula passada que a globalização, apesar da ideia da globalização ser algo integral, algo, o nome já está falando, né? Globo, né? Globalização, o globo todo, apesar disso, não foi um processo homogêneo, e nem é ainda, né? Ou seja, as desigualdades sociais, elas permanecem. Inclusive, em algumas situações, elas podem se agravar, né? Então, tecnicamente, né, na teoria, o FMI, ele tem esse objetivo. Como é que ele vai fazer isso na prática? Na prática, ele vai conceder empréstimos. Então, como seria? Todos os países, eles vão ter uma participação, né? E claro, também vale ressaltar que o único país, a única nação que tem o poder de vetar as decisões seria os Estados Unidos. Enfim, por que será, né? Ele, como potência mundial, ele tem esse poder de veto, né? Enfim, como é que funciona? Os países, eles vão poder fazer empréstimos com os outros. Alguns países que adotarem, né, esses empréstimos, que recorrerem a eles vão ter metas estipuladas pelo Fundo Monetário, no caso, né? E essas metas, elas vão constituir de planos de ações, ou seja, eles vão ter que fazer alguns ajustes, né, no próprio país, como, por exemplo, corte nos gastos públicos, por exemplo, para ele conseguir esse dinheiro, no caso, né? Enfim, de maneira muito parecida, a gente tem o BIRT. O que seria o BIRT? É o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que nem o FMI, no caso. Mas qual seria a semelhança que ele tem com o FMI e qual seria a diferença? Vamos aqui focar no objetivo dele, né? O objetivo é oferecer financiamentos para governos que queiram investir na melhoria de áreas estruturais, como transporte, geração de energia, saneamentos, enfim, né? E também melhorias sociais. Então, vamos pensar. O BIRS, ele também tem a questão financeira, né, como um principal ponto. Aqui a gente tem mais claro que é um financiamento mesmo, é um financiamento para governos que eles recorrerem a eles. Por exemplo, vamos supor que o Brasil ele quer melhorar a estrutura dele em termos de transporte, por exemplo, ele quer um dinheiro para isso. Ele vai pedir um financiamento para o BIRD. A diferença é que o BIRD ele pode financiar também empresas de grande porte. Então, por exemplo, se tiver uma empresa brasileira que queira esse financiamento, o BIRD pode fazer. E o FMI não, o FMI é mais para o país mesmo, entendeu? Não necessariamente empresas. Mas, claro, essa empresa, para que isso ocorra, ela tem que garantir, né, que os recursos vão ser pagos depois, né? Inclusive pelo país. Então, por exemplo, se a empresa é brasileira, o país tem que garantir que vai ter como pagar depois, tá? Enfim, né? Ele é composto por 187 países membros. E o poder de voto maior, né, ou seja, quem tem mais influência nas decisões desse órgão, a gente pode dizer que é os Estados Unidos, né, também. E também ele é o único que vai poder vetar. Mas também tem o Japão, tem a China, tem o Reino Unido. Ou seja, tem alguns países que quanto mais eles contribuírem financeiramente, mais poder de decisão ele vai ter. Porque aqui no BID é como se cada país vai ter uma cota. Eles vão dar, né, uma cota financeira, e quem der a maior cota, consequentemente, né, vai poder opinar mais, tá bom? A gente também tem a OMS. A OMS é a Organização Mundial do Comércio, que também tinha citado na aula passada. Essa organização ela foi criada também depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, o objetivo inicial ele ainda não era muito definido.
Tanto é que a Organização Mundial do Comércio já se chamou, né, Organização Internacional do Comércio, enfim. E além dela mudar o nome, ela foi mudando os objetivos, foi se estruturando melhor, né? Tanto é que antigamente o próprio Estados Unidos também não aceitava. Então houve toda uma estrutura que foi mudada, foi sendo moldada, até a gente ter a OMS, né, hoje. E o principal objetivo hoje, a gente pode dizer que é fiscalizar e regulamentar o comércio mundial. Enfim, de maneira análoga, a gente pode dizer que, do mesmo modo que tem, por exemplo, a OMS, né, que seria a Organização Mundial da Saúde, a gente tem a OMC, tá bom? Que é a Organização Mundial do Comércio, para vocês poderem comparar, tá? Enfim, além disso, a gente tem o G7, G8, G20, né? O que seriam essas denominações? O G7, ele foi criado de uma forma informal, ou seja, ele não é necessariamente uma instituição, então ele não tem um papel legal, digamos assim, né? Ele foi criado informalmente, né? Pelas 6 maiores economias da época, que no caso é os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra, a França e a Itália. E, posteriormente, o Canadá ele aderiu, né? Por isso virou G7, não um G6. Enfim, como foi criado de uma forma muito informal, é apenas como se fosse uma reunião entre esses países e eles discutiam ali os problemas econômicos, né? Políticos, enfim. Só que, claro, na teoria, né? Na prática, além deles fazerem isso, claro, eles faziam isso, eles pensavam em estratégias para desenvolver os países deles. Então, como eram as maiores economias da época, eles juntos pensavam ali no que poderiam favorecer, né, as nações deles, respectivamente. E depois da Guerra Fria, com a queda, né, da União Soviética, a Rússia ela acabou aderindo a esse G7. E aí a gente chama de G8, tá bom? Enfim, e atualmente eles discutem o funcionamento, né, e a liberação dos mercados, né, mundiais, enfim. Por exemplo, né, assim como o controle da dívida externa, né, desses países. Mas também tem alguns temas que eles sempre aparecem, né, nesses debates, pela importância deles atualmente. Como, por exemplo, a própria globalização, ela é discutida por eles, além de algumas pautas do meio ambiente, por exemplo, como desenvolvimento sustentável, como a própria sustentabilidade em si, não é? Vale lembrar que quando teve as queimadas na Amazônia, por exemplo, teve uma reunião do G8, né, para eles discutirem, porque eles consideravam que era um assunto a nível global. Então, eles, como as maiores potências, eles decidiram discutir sobre isso, fazer uma reunião para poder discutir sobre isso. Enfim, né? Além disso, eles também vão discutir sobre terrorismo, né? E alguns conflitos que podem acontecer, tá? Enfim, só que, paralelamente a isso, alguns países, eles sentiram a necessidade de também criar um grupo, que seria o G20, um grupo formado por 20 nações. Ou seja, vai ter esses países, né, que eu citei. Além disso, vai ter países que são países emergentes, né, da economia emergente, como, por exemplo, a China, o Brasil, a Índia. Ou seja, aqui a gente já percebe o BRICS de novo, né? Enfim, também tem a Indonésia, a Turquia, né? Então, são países que eles sentiram a necessidade de fazer um grupo para poder colocar em pauta as discussões que são pertinentes para eles, né? Ou seja, aquilo que eles precisavam discutir a âmbito global, para além das potências mundiais, né? E a gente percebe que esses países todos juntos, eles são 2/3 da população mundial, além de ser 80% do comércio transnacional. Ou seja, eles também precisam ter esse local, né, para eles poderem discutir, né, principalmente sobre a economia. Enfim. Vamos para um exercício aqui, né? Só para a gente treinar o conteúdo que a gente acabou de ver. A região do Extremo Oriente apresenta o país que detém a segunda maior potência econômica do planeta, que tem o crescimento mais acelerado desse século. Um país desenvolvido com alto índice de desenvolvimento humano, né, que é o IDH, e desenvolvimento tecnológico, que é a terceira economia mundial atualmente. E ainda um país que se declara socialista de regime fechado. Esses países são, respectivamente. Então vamos lá. Primeiro, entendendo a questão, né? Toda vez que vocês lerem esse termo, respectivamente, ele significa na mesma ordem, tá bom? Então a resposta tem que ser na ordem em que houve a pergunta, tá? Para vocês não se perderem nesse termo. Enfim, o que é que ele está querendo? Ele está querendo que a gente identifique esses países,
que ele citou a característica, né? Então vamos voltar aqui. O primeiro país que ele fala é um país que ele atualmente, né, é a segunda maior potência econômica. E outra característica desse país é que tem o crescimento mais acelerado desse século, no caso. Beleza. Enfim, é o primeiro país, né? De cara, a gente já percebe que é a China. Primeiro que todas as opções têm a China, né? Mas então vamos entender por quê. Por que seria a China? A China, apesar de ela ser um país socialista, ela tem um regime, enfim, eles atualmente vivem numa ditadura socialista. O que acontece? A China, ela é atualmente a segunda maior potência mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, como eu tinha dito, né? E estudiosos, eles preveem que, em breve, né, a China ela vai passar os Estados Unidos. Mas por quê? Porque a China, ela atualmente, ela tem um crescimento econômico muito elevado, mais elevado do que os Estados Unidos e qualquer outra nação. A China já chegou a ter 10% de crescimento. Qual seria o impacto disso? O impacto disso é que a China ela consegue se equiparar a essas potências mundiais. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei a China como economia emergente. E os Estados Unidos, a União Europeia, por exemplo, já é um país desenvolvido. Então a China ela tem esse crescimento muito alarmante. Agora, por que ela tem isso? Porque a China ela adota o socialismo de mercado. O que seria isso? É um termo que ela mesma criou, tá? É um sistema que ela mesma criou. Ela é socialista, só que ela vai ter algumas características que vão remeter ao capitalismo, por exemplo, principalmente relacionadas à economia. Então, toda a sociedade funciona como uma sociedade socialista. Só que em relação à economia, ela é capitalista. Então, os investimentos vão ser feitos da mesma forma, principalmente em tecnologias, tá, de ponta, que hoje em dia a China ela investe muito nisso, e também na construção de portos. A China se destaca nisso, ela construiu vários grandes portos, né, a nível mundial, inclusive, para facilitar justamente esse comércio. Enfim, então a gente vai estar em dúvida do mesmo jeito porque todas as alternativas têm China, né? Então vamos para o outro país. O outro país aqui, um país desenvolvido com alto índice de desenvolvimento humano, né, ou seja, com alto IDH, e com desenvolvimento tecnológico. E atualmente é a terceira economia mundial. Aí a gente tem como opção Taiwan, a Coreia do Norte e o Japão, né? 2 itens tem o Japão. Então vamos pensar. Ele tem um alto IDH, ou seja, é um país desenvolvido, né? Tá naquele grupo de países desenvolvido. E ele tem um desenvolvimento tecnológico. Então, dentre as opções, a gente só pode marcar o Japão. Por quê? Porque o Taiwan, ele é considerado uma economia emergente, né? E a Coreia do Norte, inclusive, ela é socialista, declaradamente socialista. Então, só sobra o Japão. E o outro país que ele fala é justamente isso, né? Um país que se declara socialista de regime fechado, ou seja, seria a Coreia do Norte, né? Então, o item seria o item D, tá? China, Japão e Coreia do Norte. Enfim, gente, a aula por hoje é isso. Eu acho que foi bem tranquilo, né, o conteúdo. Se forem surgindo dúvidas, como eu tinha dito, vocês podem rever essa aula, essa e outras aulas, né, também, no canal da escola. E, claro, acessem o site da escola para vocês verem esse conteúdo e mais conteúdos e algumas informações que lá serão colocadas. E, além disso, continuem fazendo as atividades da agenda digital de vocês, ok? Que essas atividades em breve serão corrigidas. E por hoje é isso. Até a próxima aula.